Olá, é com aquela alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio aqui da Rádio Tupãssi está com aquela competência do nosso amigo Sidney Coechon. Na transmissão pelas plataformas digitais está com a responsabilidade com o nosso técnico de TI, Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala é Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2023. Terceiro milênio, hoje traz como tema Ano Novo, momento de reflexão. Mas então, que tipo de reflexão temos que fazer, né, para este ano que está já se terminando e para o próximo que está iniciando? Qual a reflexão que devemos fazer? E quem estará falando sobre este tema hoje aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga Fernanda Farias. E desde já convidamos a você, amigo e amiga ouvinte, aqueles que puderem e estão na internet, que possam acessar o nosso Facebook. Basta colocar lá Terceiro Milênio que você estará assistindo a essa importante entrevista ao vivo e a cores. E o programa está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil, para o mundo, pelo site www.radiotupanci.com.br. Ano Novo, momento de reflexão. Este é o tema que estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada Fernanda Farias. Antes de passar a palavra à nossa convidada, dar aqui uma boa noite à nossa amiga, sempre espiritualizada e faz parte aqui do programa Terceiro Milênio, é uma das entrevistadoras, Sirlane Maciel. Sirlane, seja bem-vinda. Obrigada, Madeira. A alegria está contigo aqui, mais um programa. É uma alegria muito grande estar aqui novamente. Também quero dar boa noite aos nossos amigos e amigas ouvintes aqui do programa Terceiro Milênio, também aqueles que estão lá pelo Facebook, Terceiro Milênio, né, nossos amigos internautas. Um grande abraço a todos. Então, Sirlane, hoje vamos falar de Ano Novo, momento de reflexão. Temos muito que refletir, Sirlane. É preciso, todos nós. Muito, é verdade, todos nós temos que parar um pouquinho. Teria que ser todos os dias, né? Como fazia Santo Agostinho, né? Exato, muito bem colocado, Sirlane. Mas pelo menos fazendo um balanço no fim do ano. Já tá bom. Já é um bom começo. Já é um bom começo, é. E aqui junto conosco, a nossa convidada, né, para essa importante entrevista, nossa amiga Fernanda Farias. Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada, uma boa noite a todos que estão nos assistindo. É com imenso prazer que eu estou aqui novamente para falar um pouco sobre essa doutrina que nos faz refletir bastante, né? Do Evangelho de Jesus, principalmente. Que bom estar aqui contigo. Então é muito importante. Obrigado por aceitar o nosso convite. Não, eu que agradeço pelo convite. Tá. Então, Ano Novo, momento de reflexão. É o nosso tema. Então, mas o ano se termina e outro que se inicia. Fernanda, que tipo de reflexão devemos fazer deste ano de 2023? Eu peguei umas partes que Chico Xavier, já há muito tempo, falou sobre as reflexões que nós devemos fazer quando nós estamos para mudar de ano, a proposta de renovação. Então ele fala, né, que se a gente quer coisas positivas, a gente tem que vibrar nessa faixa, o que às vezes não acontece, a pessoa só se lamenta, quer que as coisas caem do céu, e ela não vai cair. Então ele fala muito que nós temos que ir atrás das conquistas, dos nossos sonhos, da nossa proposta de mudança, porque eu estou cheia de defeito, e as pessoas às vezes querem se acomodar, achando, Deus tudo sabe, até a folha, que a gente tá, aquela fala que tem, toda folha que cai no chão, Deus também sabe que tem. E aí as pessoas, então ele sabe. Mas acontece que nós temos oportunidade de refletir, de fazermos uma reflexão da nossa vida. O que nós queremos para o ano que vai começar, como ela deveria ser todos os dias, como Santo Agostinho fala. Mas agora fazermos um balanço daquelas propostas novas de renovação,
através da reflexão daquilo que eu posso melhorar cada vez mais, não esperando que as coisas caiam do céu. E aí ele fala em muitas coisas, a questão do meio ambiente, né? Cuidar do meio ambiente. Assim, parece que eu sou a única, mas eu posso começar por mim. Não botando coisas no chão, separando os lixos de acordo como tem que ser, porque isso aí tem a orientação, e aqui na cidade mesmo tem quem recolha, que não seja tudo misturado, que as pessoas aprendam isso. Então nós não queremos poluição, não queremos esses abalos que tem tido na Terra, apesar que isso faz também parte cientificamente da mudança, quando nós vamos falar mais lá adiante da regeneração, mas muitas coisas é levada pelo desmatamento, é levada pelo meu comportamento com relação à natureza e aos animais, inclusive. Né? Então, quando a gente não reflete, não faz uma reflexão sobre isso, mas a gente é diretamente afetado sobre isso. O que é uma garrafa no chão? O que é uma tampa de garrafa? O que é um plástico? O que é isso? Mas a nossa multidão encarnada é imensa. Então, um copo meu mais um copo do outro vai se transformando numa grande montanha. Eu corto uma árvore, o outro vai lá e corta outra, e mesmo que não seja sucessivamente no mesmo lugar, mas aquilo causa mais calor, porque a árvore ajuda a atmosfera, quando muito quente, refrescar. Deter a água muitas vezes, mas nós não refletimos sobre isso. Nós solidarizamos, ficamos com pena quando atinge os outros, e quando nos atinge a gente lamenta e diz que é culpa desse, culpa daquilo, é culpa porque a prefeitura ou o governo não botou, não foi lá e fez uma obra. E a gente tem visto que muitas obras são feitas, mas isso às vezes não detém as consequências, que isso aí é efeito, não é causa da questão da poluição. E a gente acha que não tem nada. A gente também é responsável quando a desgraça nos alcança também. Porque se a gente não tivesse feito essas coisas, pudesse, mesmo que seja uma andorinha, né? Que ela leva aquela pouca água, ela consegue apagar uma parte do incêndio. Assim, todas as outras fazendo a mesma coisa. A gente também pode não fazer assim que para parecer, mas muitas coisas às vezes a gente pode evitar, e o exemplo fala mais alto. Ele fala também da questão da alegria. A alegria em nós tem que ser contagiante. Mesmo quando a nossa alma está chorando, sofrendo, nós temos que ser felizes. Temos que tentar entender o porquê das coisas que se passam pra gente. Porque essa alegria tu passa para os outros. Agora, se é uma pessoa que só te lamúria, as pessoas nem querem estar perto de ti. Ou então se tornam pessoas que ficam o tempo inteiro fazendo os lamentos. A prática da tolerância, né? Nós gostamos que os outros sejam tolerantes com a gente, mas será que eu sou com os outros? Isso é um meio de nós fazermos uma reflexão de quanto eu fui intolerante este ano, de proposta de mudança para ser mais tolerante. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ficar se culpando, porque não adianta. Nós temos que fazer propostas de mudança. Fazer o bem, né? Sem olhar a quem. Por que sem olhar a quem? Porque muitas vezes nós fizemos o bem com outras segundas intenções, né? Porque tu tem um conhecido, quem sabe tu arruma um emprego para mim, né? Quem sabe tu me favorece com aquilo. Então, fazer o bem não por obrigação. Claro que tem mérito também, pior é quem não faz nada, né? Não faz bem nenhum. Correto. Mas também procurar olhar assim, fazer o bem, porque eu me sinto bem com aquilo. Né? E também não deixar nada para depois, porque a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Né? Há pouco a gente estava comentando, né? De uma hora para outra a gente não sabe que para morrer, tem um ditado popular, basta estar vivo. Então, se aquilo que eu posso fazer hoje, não deixar, porque às vezes as pessoas se acomodam. Eu vou deixar para trabalhar no centro espírita, eu vou deixar para ajudar quando eu me aposentar. E muitas vezes as pessoas não se aposentam, como tem no evangelho, que o cara encheu o silo, trabalhou toda a vida e estava riquíssimo. E agora não sabia o que ia fazer, então ele guardou tudo no silo e ia aproveitar a vida. Né? E não gozou daquela fortuna, outros gozaram, porque ele acabou aquela noite arrebatando, porque ele não estava preocupado em transformar esse bem que estava ali dentro, né? Nos silos é um símbolo. Ele não estava preocupado, ele estava preocupado que ele trabalhou e agora ele ia se divertir, ele ia gozar, ia ser só para ele. Então era uma atitude contrária à caridade, que é o egoísmo. E ainda diz, acredite no recomeço. Sempre
quando nós fizemos reflexões, principalmente na mudança de ano, nós temos que pensar no recomeço. A própria reencarnação nos possibilita sempre recomeço. Se não tivesse a reencarnação, nós estaríamos condenados como alguns segmentos colocam, o inferno eternamente, aquelas coisas todas. Então o recomeço é uma coisa importante. Eu não fiz em 2023, mas vamos tentar fazer em 2024. Sem culpa, sem ser uma coisa apressada, sem ser uma coisa não sentida, porque nada disso adianta. Mantenha a esperança, porque a esperança, né, diz que é a última que morre, e como não existe a morte, ela não morre nunca. Né? Eu sempre digo assim, as pessoas dizem, a esperança é a última que morre. Eu digo, não morre por causa que não existe a morte do corpo físico, mas não do espírito. Então o espírito vai ser sempre uma eterna esperança de melhora e de mudança, que a gente deve pensar nessas propostas de reflexão. E ter paciência, né? Principalmente com a questão da dor. Hoje eu me vi nessa situação, que a perda de duas pessoas no mesmo momento, e a irmã olhou para mim, tu que é espírita, me apontou, me gritou na frente de todo mundo. Apesar que a irmã dela também é, porque trabalha com a gente na casa espírita. Tu que é espírita, o que Jesus quer com isso? O que Deus quer com isso? Eu digo, eu posso dizer todas as palavras para ti. Eu posso citar tudo que tu possa, mas tu não está pronta para ouvir. Neste momento, tu tá impossibilidade de entender, mas eu quero entender, mas tu não pode entender. Porque é um momento de dor, de fragilidade que você se encontra. Então não tem como, por mais que eu te diga que a vida continua, a tua mãe era espírita, a mãe dela era trabalhadora do Dona Conceição, né? A Cleia Lockscheiner, é um assim, nome alemão, judeu. Ela era trabalhadora, desencarnou com 97 anos, e ela e a família praticamente toda é espírita. Mas por mais que eu dissesse alguma coisa naquela hora, não ia aliviar o sofrimento, ela não ia entender. Por quê? Porque ela não queria entender. Naquele momento ela não queria entender. E nem era o momento propício, mas como ela me disse, tu que é espírita me faz entender. Eu não posso te fazer entender, porque eu posso te falar todo o princípio da doutrina espírita aqui, que você não vai entender. Que não é o momento e nem a hora, tu não está ainda com maturidade. E ultimamente tem sido assim. Ontem recebemos uns amigos também que o casal o filho dele perdeu um menino, né? E também o guri não acreditava em nada e estava inconformado com aquilo. Foi em setembro. E eles foram lá e a gente conversou, até eu falei sobre a vida da Eliane Diniz, aquela. E até peguei o livro e vou levar para o casal, para os pais dele. Cléia Diniz. Célia Diniz. Célia, não é Cléia, não é, né? Vencendo... É Célia Vencendo a dor da morte. Vencendo a dor da morte. Excelente então, livro. Para que eles possam ajudar o filho, que não é muito assim crente, e eles acreditam, né? São nossos amigos de muitos anos. Então até a gente propôs a mostrar esse livro. Eu contei a história para ela, para que eles possam ter um rumo, para quem sabe penetrar no coração do menino, do filho. Então são coisas que a gente sabe que precisa um tempo. E esse tempo é o tempo de reflexão. Mesmo da dor, a dor é uma reflexão. Por que eu estou sentindo isso? Dificilmente as pessoas que não têm a visão da doutrina espírita às vezes conseguem entender. Mas até os próprios espíritas não conseguem entender. Porque precisa de um tempo para tu refletir. As coisas não estão num passo de mágica, como nós gostaríamos de nos reformar num passo de mágica. Isso exige tempo, existem mudanças de comportamento, mudanças de conceitos, que muitas vezes estão arraigados pelas nossas reencarnações. Então não adianta tu querer assim, uma mudança radical, não existe isso. A gente vê pela criação do planeta, o tempo que vem as civilizações, como vem avançando, não é assim, de um ano para o outro já se resolveu tudo. As próprias leis que nos regem, né? Vamos falar aqui, que a gente vive aqui no Brasil, sim, né? O quanto avançou as leis, mas para uma época lá atrás... Não existia isso. Não existia, né? Eu vi uma entrevista da apresentadora Angélica, questionaram ela sobre aquele padrão de loira que só aparecia na televisão, como é que ela se sentia? Ela respondeu assim, mas na época era assim. Nós vivíamos naquela época. Hoje isso não é mais aceitável. Não é mais aceitável. A Xuxa viveu muito isso. Né? Também. Ela só podia contratar as paquitas. Isso. E as paquitas, chegavam lá morenas, tinham que passar pela transformação.
que ficar loira. Então são coisas que hoje quando a gente avançou com relação a doenças também, né, que matavam, dizimavam as pessoas. Hoje a tecnologia avançou, então conseguiu descobrir da tuberculose, do H1N1, hoje morre, porque as pessoas às vezes não querem fazer o tratamento, não dão bola, não acreditam, né, na ciência, e a doutrina espírita nos mostra que nós temos que fazer essa junção da religiosidade com a ciência e com a filosofia. E cuidar do corpo. Para entender, cuidar do corpo e do espírito. Muito bem. Perfeito. Cirlane. Então, Fernanda, 2024 já se avizinha, né? É verdade. E estão sendo exploradas já as previsões pela mídia. Então, assim, o que o Espiritismo nos diz sobre estas previsões? Bom, ele diz dessas previsões assim, ó, que desde todos os tempos o homem sempre está querendo saber o futuro. E paga por isso até, paga somas altíssimas. Paga mesmo. Né? Ou para saber o passado através da regressão de memória, mas nós estamos falando de futuro. Então, vocês imaginam se de antemão tu soubesse o que ia acontecer ali, que tu não tivesse a bênção do esquecimento. Isso mexeria com a harmonia geral da estrutura da Terra. Né? Se tudo fosse previsível. Se tudo tu soubesse, olha, lá no teu futuro tu vai ter um câncer, ou tu já ia deixar de ver agora, no presente. Tu vai ficar pobre, ou tu vai ficar rico, né? Imagina, isso aí tudo mexeria com a estrutura. Não podemos achar que... Então as previsões, a gente sabe, elas existem. Tanto que eu vou ler aqui, na primeira parte de Obras Póstumas, Kardec comenta sobre o fenômeno das previsões e a vontade que a humanidade nutre em saber o futuro antes de entender o presente. Se eu fumo, se eu bebo, qual é o meu futuro? Aí as pessoas dizem, mas eu fumo, eu bebo e meu avô ou minha bisavó morreu morreu com tarde de idade. Mas e a próxima reencarnação? Então, se eu como demais, eu prevejo o futuro. Eu sou uma vidente futura. Porque eu sei que eu vou passar mal. Porque eu sei, a gente tem que ter o limite, a gente tem o limite, aí a gente faz extravagâncias. Então, ele fala exatamente isso. A pessoa, para entender, para saber do futuro, basta olhar o teu presente. E ele fala mais assim, quantos erros, quantos passos em falso, quantas tentativas inúteis não evitaríamos se tivéssemos sempre um guia seguro a nos esclarecer. Quantos homens se acham deslocados na vida por não se haverem lançado no caminho que a natureza lhe traçara as faculdades. Tu tem as tuas faculdades, tu tem a tua razão, tu tem a tua inteligência. Tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, tu sabe que se tu é maledicente, tu vai sofrer as consequências. Vai. Porque nós somos uma antena emissora e receptora. Aquilo que nós emitimos pode afetar alguém se ela estiver na minha sintonia. Pode não afetar. Mas com certeza para mim virá. Com certeza. Ou na hora, ou depois, não importa, a gente vai ter essas reminiscências. Ou quando desencarnar, tu vai te ver diante do espelho das coisas que tu fez. Então, como ele diz, por não haverem lançado no caminho que a natureza lhe traçara as faculdades, tu tem as tuas faculdades de discernimento. Coisa que às vezes as pessoas não têm. O espírito vem, há pouco eu cheguei cedo, me sentei ali naquela sorveteria. Estava observando uma criança com autismo, gritando, ouvindo umas músicas e gritava. Aquela criança, o espírito tem condição de discernimento, mas o corpo não deixa ele ter o discernimento. Né? Então, imagina a mãe que está grávida e sabe que no futuro o filho vai ser autista ou vai nascer autista. Vamos interromper a gravidez, como tento fazer agora. Não sabendo da grande necessidade que aquele espírito precisa passar por essa etapa. Para evoluir, para poder crescer. Então nós vamos lá e sabendo o futuro, que ele vai ser assim, ou que eu vou ter um câncer, né? Eu não vou viver mais, eu vou ter medo de tudo. Eu me recordo até uma fita, o Chico Xavier relatou sobre a questão do futuro, no sentido assim do trabalho dele, que ele aguardava. E ele me chamou muita atenção, Fernanda e Cirlane, os nossos amigos ouvintes, né?
e aqueles que estão nos assistindo pela internet, o Chico disse sobre o trabalho que ele estava a realizar. Ele disse: se o Espírito Emmanuel tivesse dito para ele o que ele aguardava, ele disse que mal tinha começado. Ele disse, a bênção dele não ter sabido. Verdade, né? Eu acho que foi na questão dos livros que ele começou a psicografar. Claro, e as coisas que vieram também de tudo que era isso. Um livro. Teve muita coisa boa através do trabalho dele, mas ele recebeu também muitos ataques, muitas críticas no meio e até fora do espiritismo. O próprio Divaldo até hoje ainda sofre críticas, porque as pessoas não conseguem separar o homem do médium, né? Então, às vezes, ele se posiciona politicamente, que tem todo o direito, como qualquer cidadão brasileiro, se é a favor desse e contra o outro. Ele explica a teoria do gênero de um jeito e as pessoas... Só que as pessoas se colocam, os próprios espíritas são contra ele porque acham que ele não pode se posicionar assim. Ele pode. Ele é um cidadão, ele é um homem além de médium, né? Então, o Kardec, ele reforça isso aí. Se a gente soubesse o presente, o futuro, o presente seria funesto. Correto. Ele chega a dizer que seria fúnebre. Conduziria ao dogma da fatalidade. Né? Então, como nós temos que ter cuidado com isso. E as consequências seriam muito infelizes. A certeza da infelicidade. Porque as pessoas já iam sofrer por antecipação. Até a gente gosta assim, o fulano não chega. Deve ter acontecido isso. Deve ter acontecido. A gente como mãe, avó, e até hoje eu me questiono, porque às vezes eu também sou assim. O que será que fulano não atende o telefone? Deve ter sido assaltado. A gente não pensa assim, o fulano está com um telefone silencioso, ou o fulano está ocupado, não pode atender. Não, a gente já fica funesta. Imagina, já fica querendo um futuro que a gente não tem poder sobre ele. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente se lança na escuridão. E ele fala mais ainda no capítulo da Gênese, capítulo 16, teoria da presciência. O item 16 diz assim: observe bem que Kardec, nesse seu comentário, disse apenas que os espíritos verdadeiramente ponderados não costumam determinar épocas ou data para os fatos circunstanciais, isto é, acessórios ou pormenorizados que se prende ao acontecimento ou a uma situação futura, importante para o conjunto da humanidade. O planeta vai passar para a regeneração. Data. Era em 2019, não foi, vai ser em 2057, 2600, e vai passar. Qual a data? Depende de nós. Tô até aquela propaganda, sabe aquela música? Sim. Como é que tu vai dizer assim, por que teve a Covid? Será que tinha que ter tido a Covid? Será que o povo necessitava passar por isso? Tava lá os bichos. E o povo o que fazia? Vamos nessa. Vamos soltar a sexualidade, vamos preservar o materialismo, vamos cultuar o bezerro de ouro. Freio. Tem coisas que estão no ar e que poderiam não ter acontecido se nós tivéssemos evoluído, mas nós não evoluímos. Nós estamos ainda gostando da provas e expiações. Nós não estamos muito a fim de se regenerar. E aí esses acontecimentos acontecem e a pessoa diz assim, te lembro, o profeta falou, sim. Mas o profeta não deu a data. E não disse que era uma coisa predestinada a ser assim. Não. Se o homem tivesse evoluído, não aconteceria. A guerra precisa existir? Não. Deus programou que vai ter a guerra. Não. Ele deixa o livre-arbítrio. Tem a guerra pelo orgulho e egoísmo dos homens. Cuja terra não é de ninguém. Nós nascemos no Brasil, moramos em Pelotas, mas nós não somos donos de Pelotas. Daqui a um pouco nós estamos em outro país ou em outro lugar. Nós não somos donos de nada, porque quando a gente vai ser enterrado, ninguém bota a terra toda de Pelotas junto enterrado. Porque não existe isso. Então, ele explica isso. E também fala que a ideia e a ação do tempo para o mundo espiritual não é o mesmo que é para nós. O que parece uma eternidade, como foi estudando Covid, para a espiritualidade foi um piscar. Um minuto, vamos dizer assim. Porque o tempo lá é diferente de nós. Então ele fala também na questão 240 do Livro dos Espíritos. Compreende o tempo, os espíritos compreendem o tempo como nós? Não. Aqui eles às vezes dão, quando nós temos dores físicas,
Eles não ficam com tanta pena como nós temos as dores morais. Porque as dores físicas é uma consequência das dores morais. Então eu fico mais triste quando tu moralmente faz o que não deve. Não faz o bem que ali na primeira questão falava. Então eu fico... Porque sabe que tu vai ter como consequência a dor. Como efeito, consequência. Com efeito. Então eu fico mais triste quando tu tenha dores. Não é que eles não te amparem, que não te socorram, não é isso. Mas quando tu tá passando pela prova ou pela expiação, eles têm mais pena quando tu vai ter que entrar nela porque tu tá moralmente fazendo coisa errada. Então é uma consequência que entra na reflexão. O quanto a gente tem que refletir o que eu quero para mim. Mente sã, corpo sã. Né? E para ter o corpo são, tu tem que ter a mente sã. E ainda... de preferência no passado não ter feito coisas que precisem das provas e expiações, que é impossível na atualidade do nosso planeta. E o futuro de uma pessoa que moralmente faz tudo o que quer, erradamente é moral, faz tudo o que quer. Qual é o futuro? Precisa alguém dizer? Precisa ter uma previsão, mas tem previsões que realmente na época dos profetas tem, mas elas não têm data e não quer dizer que vai acontecer, porque se o homem se regenerar, não vai acontecer. Mesma coisa. Fernanda, uma pergunta que eu vou te fazer, nós já estava até falando sobre isso, que a gente está acompanhando, né, uma série de transformações, tanto assim na área humana, na área social, política, a gente tem acompanhado bastante, econômica e também na área religiosa, entre outras. Como também a transformação que a gente também tem observado na atmosfera terrestre, que a gente tem visto, né, ultimamente. Aí te passo a pergunta, a qual tu já estava falando. A Terra, ela passa por um momento de transformação, por esse momento de transição? Eles falam assim, é uma profunda transformação. Tem o livro do Yuval, Transição Planetária, que são 3, se não me engano. Mas a transição planetária, esse fala especificamente. Aí A Caminho do Mundo de Regeneração. Aí tem o outro dele, que é o Mundo Regenerado, né? Que volta naquela questão assim, ó. Realmente, cientificamente, eu vi que, assim, ó, é um período de profundas mudanças, entre os quais se destacam sutilização da vida planetária. Ela vai ficar mais sutil, não vai ser tão grosseira como ultimamente nós vemos. Quando atingir essa transição, isso vai acontecer. E a gente já nota, o nosso corpo já não é como que era na época bem passada, grosseiro, grande, né, no homem da caverna, desproporcional. Então isso aí é uma coisa que sempre vai ter uma reestruturação dos níveis de consciência. Para ficar aqui nessa transição, tu tem que começar a trabalhar o teu nível de consciência. O que é que tu quer? A reflexão, né? Para nós espírito, o que nós queremos? Nós queremos brigar, nós queremos fazer tudo errado, não poderemos ficar, porque o planeta vai ter essa modificação. Além de a parte material, ela não vai ser tão importante. Não é que ela não seja importante, não estou dizendo isso, porque a gente precisa do trabalho. Claro. Mas a maneira que tu vai usar o trabalho é passando por cima dos outros? É fazendo sacanagem? Né? É roubando o cargo do outro? É fazendo fofoca no serviço? Então, essa questão das instituições vão ser vistas com os outros olhos, já com os olhos do amor, da caridade, de unir todos os irmãos no planeta, nessa transição. A mudança da inclinação do eixo da Terra. Né? Então, vai haver mudanças, inclusive, na Terra, que até dizem que os continentes que se partiram se retornarão a se unir, e as pessoas dizem aí o mundo vai acabar porque diz que não pode se unir de novo. Mas isso não tem data, viu? Não vou dizer que eu estou dizendo aqui que vai ser amanhã. Não tem data para isso acontecer. Aí o nosso corpo, por que ele vai ser mais sutil? Porque ele vai se adaptar, os que aqui ficarem para ajudar no planeta vão... Então essa transição já está ocorrendo. Já são chamados a gente a permanecer na Terra aqueles que querem regenerar-se.
aqueles que querem mudança, não quer dizer aqueles perfeitos, porque a nossa categoria de espírito regeneração não quer dizer que é perfeito. Não, esses são os mundos celestes, né? Ainda tem outros mundos aí que nós vamos falar mais adiante. Então, assim, ó, a pessoa vai passar a ter mais consciência com a própria natureza. A própria natureza não vai ser tão esmagada, os animais não vão ser judiados, né? Vai haver outro tipo de consciência, de acordo com a sintonia que o planeta vai passar. E aqueles que não se adaptarem, como já está acontecendo, muitos desses, já na própria pandemia diz no livro, que muitos já estão em estado que não podem mais ficar na Terra. E outros estão tendo no mundo a caminho do mundo de regeneração, outros também foram retirados de zonas bem pesadas para reencarnar com a última chance de se modificar e ficar no planeta. Isso está nos contando, nos relatando, Fernanda, que muitos já não estão mais reencarnando aqui na Terra. Me chamou muita atenção na época, enquanto o Chico ainda estava aqui encarnado entre nós, e o Chico desencarnou em 2002. Sim. E ele já naquela época ele falava que muitos espíritos, na época já nos falavam, muitos espíritos já não estavam mais reencarnando aqui na Terra. Tá? Até aí, deu para a gente compreender, até pelo que nos fala a doutrina espírita. Mas o que me chamou a atenção na fala do Chico foi que ele completou. E aqueles que os amam estão se prontificando para ir junto com eles. Sim. Né? Coisa, muitos espíritos não estão mais reencarnando aqui, mas aqueles espíritos que amam aqueles espíritos que não têm condições, aqueles espíritos que não têm mais condições de ficar aqui na Terra, aqueles que os amam estão se prontificando para ir junto com eles para ajudar eles. Então, realmente, claro, porque o mesmo quando teve os exilados de Capela. Isso. Eles tinham uma grande gama de tecnologia, de conhecimento que aqui a Terra não tinha. E eles impulsionaram, de maneira que eles vieram para cá para desenvolver o lado moral. Muitos fracassaram, outros já até retornaram à Capela, mas muitos também fracassaram. E muitos também vieram de Capela para tentar fazer com que esses espíritos... Aí tem a mensagem do Dr. Bezerra, né? Que nesse livro do Jesus e Nós, ele fala, né, da questão que ele foi convidado para ir para outro planeta, porque ele já estava muito adiantado, e que a mãe de Jesus Celina, na reunião que teve, passou o recado e que ele já tinha condições de reencarnar em outro lugar mais adiantado, mais evoluído. E ele não quis. Diz que se ele pudesse pedir alguma coisa, se ele tivesse direito, porque ele não se achava tão caridoso assim como a mãe de Jesus, da qual ele era devota, tinha colocado, através desse espírito Celina. E que se ele pudesse, ele pediria uma única coisa para ela, que era ficar no mundo espiritual e no Brasil. Porque enquanto houvesse um brasileiro em sofrimento, ele gostaria de estar aqui. Ele não se sentiria digno de reencarnar aqui. Depois, então, ele reencarnaria em qualquer lugar que ele fosse mandado. Mas que enquanto tivesse uma lágrima, um sofrimento no Brasil, que ele gostaria de estar aqui, junto com Ismael trabalhando pelo Brasil. Então, vocês imaginam. É isso aí a transformação. Não é só planetária. Porque se nós vamos ter espíritos mais evoluídos, não quer dizer perfeitos, deixa eu explicar, realmente essas mudanças já estão ocorrendo, inclusive na geografia do planeta. Vulcões que estavam extintos estão começando, né, as placas tectônicas se mexendo. Então, para começar a despertar, tem que haver a lei de destruição para que surja um planeta mais equilibrado, cuja ação vibratória é melhor. Então, o que era antigamente não serve. É como se nós estivéssemos hoje em dia ainda morando em pirâmide. Nem dava com a população que tem. Nós estamos tendo que morar eu moro em edifício que a gente diz que é o puleiro. Né? Mas é um galinheiro bem bonito. E aí, então, nós temos que nos adaptar. Se nós temos que nos regenerar, o planeta também.
Ele não pode, ele já sofreu quantas transformações, mesmo sendo provas e expiações. Hoje nós não vivemos naquele mundo dos dinossauros e tudo mais, não cabia mais. Então essa transição é tudo. É desde a nossa consciência, da nossa condição física, da nossa condição moral, da nossa condição material. Então aqueles que querem ficar nesse planeta vão ter que se adaptar, ou seja, vão ter que mudar. Vão ter que se regenerar. Senão não vão poder, porque não vai haver sintonia, né? Vai ter uma discordância que eles não vão poder se adaptar, vão sofrer até, talvez mais do que ir para outro e tentar de novo a questão moral, porque eles vão ajudar, inclusive, na tecnologia. Né? Então é isso que vai garantir a estadia na Terra. Essas mudanças, e elas já estão ocorrendo, mas não são mudanças daqui de 10 anos, são muito mais. Até a própria parte científica da Terra, a própria Gênesis diz, não é assim, no piscar de olhos que as coisas mudam. A vida da época de Roma, aquela coisa, quantos séculos duraram? Né? O homem da pedra, as cavernas, o dinossauro, quantos séculos? Não foi assim, amanhã já está tudo diferente, não. Por quê? Porque moralmente a gente não consegue evoluir tão rápido, nem que queira. Eu posso me propor, mas aí piso no meu calo e eu já me esqueci tudo. Volto a ser o homem da pedra, da caverna. Tá? Então as coisas são sutis, mas que isso está ocorrendo. Isso está. É só ele ver essa série do Divaldo, que é mais voltada com o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Certo. É mais voltada para isso aí, que nos explica bem o que é essa transição. Perfeito. Fernanda, então assim, a gente falou regeneração, né? Então, para os nossos amigos em casa ficar sabendo o que é o mundo de regeneração, ao qual é o próximo estágio do planeta Terra. Kardec nos diz o seguinte, o planeta que está em processo de regeneração, vai ocorrer mudança no aspecto físico e espiritual. Vai mudar a questão espiritual, vai mudar a questão da desencarnação, tá? O nosso planeta terá uma nova cara. Como a gente já teve muitas caras, né? Já teve a época dos dinossauros, como a gente estava falando. E Allan Kardec, ele vem dizer que o mundo de regeneração é onde a humanidade vai estar mais adulta, mais madura. Porque vai conseguir entender que as coisas materiais são maravilhosas, que elas propiciam muitas coisas para a gente, mas essas coisas não podem ser mais importantes do que o espírito. E às vezes as pessoas querem viver tudo naquela encarnação, porque não conhecem a reencarnação. Não conhecem que eles têm um passado, um presente, um futuro, e vão ter muitas vezes para voltar. Então a humanidade ela está sempre voltada para isso. Então na regeneração não é que não vai ter mal. Atualmente o mal sobrepuja o bem. Nós temos mais mal, entre aspas, eu digo assim, porque as coisas boas e do bem dificilmente aparecem em qualquer feito. Assim, eu não digo que não tenha que ter notícias, porque isso alerta a gente, mas nas coisas boas também é muito pouco conta, muito pouco falam. A manchete é diferente. A manchete, a manchete é mais sobre essa coisa de quem matou, de quem fez, de quem, né? E às vezes uma coisa, quem doou um pedaço de terra, um pão que seja. Agora nessa época é que as instituições se voltam para isso. Agora se tem um crime, tira até o sangue, né? Não tem mais, mas procure. Então assim, porque o planeta ainda está passando para essa transição também, em que essas coisas não vão ser uma coisa tão comum como é agora, que a gente passa, quando tu ouve isso na televisão, tu já nem te admira mais, nem te espanta. Antigamente a gente ouvia uma coisa e se espantava, um assalto, um roubo. Não, isso tornou rotineiro. E o nosso irmão caído ao chão também. São invisíveis. São invisíveis aos olhos da gente, aos olhos da sociedade. Porque se eu falar com ele, eu acho que vão me
vão me assaltar, vão, né? Ele Não, e pode, até pode então. acontecer, né? Pode, não estou dizendo que não acontece. Mas a humanidade, ela vai se tornar mais adulta. Ela vai ter um olhar de aspirações mais vastas e mais elevadas. Já não vai ser eu, seremos nós. Não vai ser o ter, vai ser o ser. O ter é necessário para que tu possa ser, sim. Mas quando tu deixa o ter ser mais que o ser, tu quer ter coisas e nunca te sente feliz. Essa visão da regeneração é mudar isso aí, porque ao te regenerar, o que vai te fazer feliz é fazer o bem. E não é o que tu compra, não é o que tu veste, não é isso, não é aquilo. Isso te dá prazeres momentâneos. A sexualidade, prazeres momentâneos, quando não tem amor, quando é sexo por sexo. Sexo por sexo, eu vou a uma festa, me divirto e coisa e tal, e aí depois eu vou para minha casa bêbado, durmo, no outro dia eu tô com uma baita ressaca e depois passa aquilo. O que ficou de lição para ti daquilo? Se tu refletir que aquilo não é bom, ainda vá. Mas se tu simplesmente é o padrão que a vida te oferece, como antigamente a mulher, Nelson estava falando há pouco, a mulher era magra, loira e pronto. Né? Hoje já tem até, modelo plus size, que Deus o livre na época tem isso. Então, graças a Deus mudou para melhor. O estado a regeneração nos mostra isso, que é o conteúdo do coração e não do exterior. Porque eu posso estar vestida maravilhosamente, coberta de joia da cabeça aos pés, mas geralmente atrás daquilo ali tem um grande sofrimento. A Lady Diana, que queria deixar aquele casamento para ir trabalhar com Madre Teresa de Calcutá. E a Madre Teresa de Calcutá disse: você tem uma missão muito maior do que ficar aqui, porque você está nos holofotes. E tanto nos holofotes, tu está chamando atenção para a caridade que tu fazia, porque ela era caridosa. Ela era caridosa. E não mostrava, né? E não mostrava, não era de se exibir, não era, né? Porque ela já estava se autoconhecendo a regeneração dela. E assim muitos espíritos, né? A gente vê falar. Sim. Também até do próprio Ayrton Senna, ele tinha já essa instituição. Sim. E ninguém sabia, enquanto ele estava vivo, né? E depois da morte... Quando ele era famoso, dele, E depois da morte dele... é que veio à tona, que ele tinha aquela instituição Seninha, né? As pessoas... Então foi colocado uma coisa que ele escondia, porque não precisava... Porque não precisava. Porque não precisava do aplauso do mundo. Não. Ele queria o aplauso, sim, da sua consciência. Era dele para com Deus. Então nós vamos ver eles, casos, a Irmã Dulce, as pessoas não entendiam como é que a Irmã Dulce podia se sentir feliz, doente do jeito que ela era, cuidando de outros doentes. Se ela era mais doente que os doentes. Um dia o Divaldo pegou o comentário de duas funcionárias dele, dizendo: vê se não é coisa de gente louca, ele dizia assim, a uma dizia para a outra. E o Divaldo ficou assim, né? Mas ele olhou para elas e disse: o que é felicidade? É ter ou é ser? É ser. É ser. E nesse mundo de regeneração, as pessoas que ficarem, que querem se regenerar, elas vão ter essa visão. É quando ele diz: a humanidade se tornará adulta. Vai ter novas necessidades, aspirações mais elevadas. Já o cotidiano, a coisa material, vai servir como instrumento para que nós possamos ter tempo para fazer o bem, para encontrar essa insatisfação que a gente sempre tem e que às vezes o dinheiro não compra. Né? Nós vemos esses artistas famosos, muitos, que maneira foram morrer? Se suicidando, se matando, e eram as pessoas mais infelizes, acho que dariam tudo. Roberto Carlos tem um império de dinheiro. Ele daria tudo para ter a única mulher que eu acho que ele amou toda a vida dele, que foi a Rita, que morreu, e os filhos que ele perdeu. Ele já perdeu um filho, ele já não tem mais quase filho nenhum. Perdeu a que era Danice, que era enteada dele, mas ele queria como filho, ele já perdeu. Ele está ficando e os outros estão indo. E as pessoas vão: mas eu queria ser o Roberto Carlos, eu queria ter o dom dele, eu queria ter o dinheiro dele, eu queria ter o iate da Lady Laura, e etc. E já a Lady Laura foi a perda maior também dele. Então as pessoas olham
para o exterior material da pessoa, mas não olhe para o interior. Não pare para pensar se ele é feliz. Porque as pessoas acham que o dinheiro traz felicidade. Não traz, claro que ajuda muito. Também amor e cabana não existe, né? Porque não existe amor que dure com cabana, né? Ainda mais uma oca de índio. Os índios eu até gosto, mas já estão mais evoluídos agora também. As pessoas costumam romantizar tudo, né? Sim. E olhar sempre para o outro. A grama do vizinho é mais verdinha que a minha, então é mais bonito. Por que será que a grama do vizinho é mais verdinha que a minha? Porque ele trabalha, né? Porque ele vai lá e ele molha, quando não chove ele corta, né? Então por que será? Porque ele também tem que fazer alguma coisa. Sim, é verdade. Fernanda, em Mateus, né, no capítulo 5, versículo 5, nos diz que no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas eu te faço uma pergunta, afinal, que são esses mansos que se refere a Jesus que herdarão a terra? Olha, quem são eles? Jesus, Nessa trabalho de regeneração que se passa aqui no nosso planeta Terra, quem são esses que vão herdar a terra? A colocação foi bem colocada assim: os mansos são todos aqueles espíritos que aproveitam as várias oportunidades reencarnatórias, né? Porque tem uns que não aproveitam. Não. E aí, no planeta Terra, ele diz assim: os mansos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. O verdadeiro divino, o mestre nos colocou que os verdadeiros são aqueles que aproveitam as reencarnações. Não estão dizendo que sejam perfeitos, mas que eles aproveitam as oportunidades que surgem de fazer alguma coisa, de mudar alguma coisa. E às vezes as pessoas dizem: eu vou deixar para a próxima. E aí não sabe, os próprios espíritas são assim. E aí tu não sabe, porque a fila da reencarnação é grande. Para começar lá, né? É. Hoje cada mulher geralmente, na maioria das vezes, tem um filho. Né? E aí já viu, a fila tá difícil, né? Então ele fala que as pessoas que são mansas e que herdarão a terra não é aquela que nem Moisés pensava a terra prometida, que não é a terra prometida, brigam que nem cachorro e gato lá, e cão e gato já nem brigam mais, não brigam mais porque meu filho tem gato e cachorro se dão super bem. Então assim, não é a terra prometida é a terra, é aqueles que vão ficar aqui na regeneração. Então os mansos são todos aqueles que vivenciam este amor a Deus, o amor que Jesus colocava. Porque se nós formos ver no Evangelho de Jesus ele teve entre as prostitutas, nas mulheres adúlteras, ele teve na casa do cobrador de impostos. Então ele não fez distinção entre as pessoas. Ele foi falar desse tal amor. E esse amor que ele falava são os mansos, nós diríamos que muitas vezes gostamos, por isso é a reencarnação. Pedro, que conviveu com Jesus, nós podemos dizer que no início ele nem era tão manso. Porque quando prende Jesus, que era seu amigo, seu mestre, ele pega da espada, vai lá e faz o que não deveria fazer. Se ele realmente já tivesse essa mansuetude. Ele reagiu violentamente. Com violência. Jesus até teve que dar um tique na orelha do olho. Né? Cortou a orelha do soldado. E na hora do testemunho, eu não conheço ele. Ainda negou depois. Nego. E isso não fez de Pedro uma pessoa, não tirou o brilho, não tirou a confiança que Jesus depositou nele. Porque depois ele se transforma, ele cria a primeira igreja. Ele se transforma naquele discípulo que Jesus queria. Quando ele diz, muitas vezes ele não tinha dinheiro. E as pessoas fora da igreja ficavam esperando. E ele dizia: não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou-te. E ele abraça e começa a fazer as suas curas. Errou. Todos os mansos são aqueles que procuram se melhorar. Não é só a perfeição. Procuram se melhorar, se regenerar, né? Então vamos melhorar a cada dia, a cada instante. Não vamos deixar para amanhã. Vamos fazer hoje, para que no futuro, amiga Cirlane, sejamos nós, os mansos que herdarão a terra. Mas que possamos começar agora. Verdade, não podemos
deixar, como a Fernanda até colocou aqui, né? Dizer que a gente tem a eternidade. Não, a gente não tem. A gente tem várias reencarnações, né? Senão depois a gente vai ter que pular para outro, vai pular de planeta em planeta. Ah, não. O tempo urge, né? O tempo urge. O nosso crescimento tem que ser... Temos que começar. É verdade. E que esse começo seja agora. Seja agora. E aqueles que já começaram, que continuem. Não para no meio do caminho, Fernanda. Não para que mesmo. Continue. A gente tem que continuar indo para frente, não para trás. E aqueles que ainda não começaram, que se acordem. Que possa, a partir de agora, fazer, né, essa autotransformação para melhor. Verdade. Todos nós. Começa dentro de nós, né? Dentro de nós. Selene. Então, Fernanda, o que Jesus espera, então, de nós? Né? A gente até já entrou agora, né? Essa mudança, né? Essa mudança. Ele coloca no Evangelho, segundo o Evangelho e no Apocalipse, o seguinte: plena dedicação para todo sempre. Ele mesmo advertiu: quem comigo não junta, espalha. Jesus. Então, eu acho que ele diz tudo aí. Amor a Deus, mudanças de comportamento. Deus nos pede reforma íntima. E nós, como espíritas, sabemos, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Não quer dizer perfeição. Mas se reconhece as pessoas pelas mudanças, mesmo fora da doutrina espírita. E seja de segmento, ou seja sem religião nenhuma, que não tem religiosidade. O que Jesus espera de nós? A mudança comportamental. Porque o tempo urge, o planeta está mudando, a transição está ocorrendo, e se tu também não entrar nessa transição da regeneração, que é regenerar isso aqui, tu não vai ficar. E é uma escolha nossa. É a reforma íntima, então a chamada reforma íntima. Por se Jesus acredita em nós, por que não há nós de acreditar em nós mesmos? Verdade. Tu sabe que uma passagem de Pedro, né? Quando Jesus estava escolhendo os apóstolos ali, e teve o milagre dos peixes, ali começou escolhendo Pedro, André, né? E aí ele falava para André, Pedro dizia para André: mas a gente não conhece ele, como vamos segui-lo? E André olhou para Pedro e disse: Simão, né? E disse: Simão, mas ele nos conhece. Faz muita diferença. Faz muita diferença. André falava isso para Pedro. Né? Então, é verdade. Jesus não escolhe os capacitados, ele capacita os seus escolhidos. É verdade. Por isso que todo mundo tem chance, não é só aqueles que se dizem sábios. Né? É os mansos e pacíficos. Mansos e pacíficos. Fernando, estamos chegando ao término do nosso programa. O assunto ele é muito rico. Daria dois programas. Dois programas esse tema, né? E quanto de ensinamento, quanto de consolo, esclarecimento, informação, a nossa convidada vem nos trazer hoje. Esperança vem nos trazer hoje aqui, com esse tema Ano Novo, momento de reflexão. É verdade. Mas, Fernanda, gostaríamos sim de ti como a nossa convidada hoje aqui, escolhida para fazer esse último programa do ano, né, que deixasse a sua mensagem de Ano Novo. Peguei uma mensagem do Chico. Renovação. Ano Novo é também renovação de nossas oportunidades de aprender, trabalhar e servir. O tempo, com o paternal amigo, como se reencarna no corpo do calendário, desencerrando-se nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivesse a coragem de cumprir. Não é só as novas, viu? Tá brava a coisa. Se tens inimigo, faz das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado das tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a, procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorri para
os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na iniquidade da escuridão. Não te desanime, nem te desconsole. Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu sou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Então ele está esperando a nossa porta do coração aqui. Realmente. É muito bonito, é um tema que realmente ele é bem complexo, ele tem algumas coisas, ele diz que a gente tem que cultivar o bom ânimo, que a gente tem que se renovar, servir, amar. São as palavras que mais a gente ouve, são as doces alegrias do coração. Nenhum dinheiro te concede essa dor, essa alegria do coração. Nenhuma joia, nenhuma coisa pode alegrar-te mais do que servir, do que amparar. Porque quando tu tem uma joia, não que tu não tenha o direito de tê-la, mas alguém não vai ter nem o pão para comer. Porque a gente vai pensar na joia, mas não vai pensar no pão, a gente podia pensar nas duas coisas. Claro. Quando o Bezerra de Menezes tira anel, ele diz que um dia mais feliz da vida dele. Para mim não tem coisa mais exemplar que isso. Doutor Bezerra de Menezes, quando a mulher está morrendo de fome, que a doença dela, ela estava doente porque não tinha que comer, desidratada, e ele a única coisa que ele tinha, não tinha dinheiro, ele tira o anel, que era o sonho da vida dele, ele deve ter juntado dinheiro para poder comprar aquele anel de formatura com uma pedra de esmeralda, que é a da medicina, e ele diz que ali sim, ele viu que ele era irmão daquela irmã, que ele dá e ela vai, compra alimento e leva para os seus filhos. Ali foi a maior realização da vida dele, que o Divaldo conta nessa palestra, né, que eu assisti, e que realmente o sentimento, a vibração de amor, aquela pedra de esmeralda se transformou naquilo de mais bonito que tinha do que no seu dedo, do que representar que ele era um médico. Ele foi o verdadeiro médico, porque ele tirou aquilo para saciar a fome. Ele não precisava daquilo para ser o médico que ele era, né? O médico dos pobres. Que lindo então, exemplo. Isso realmente eu acho fantástico. É uma renovação também. E como? É. Terceiro milênio, assim, tá chegando ao término, mas antes de terminar aqui o programa, quero chamar aqui a fazer um agradecimento a toda a nossa equipe técnica, chamar aqui o nosso amigo Sidney Coeixo, que possa fazer presente aqui, o técnico aqui da Rádio Tupãssi, esse grande técnico aqui da radiofonia pelotense, e que muito tem nos ajudado muito. A gente ajuda de diversas formas. A gente ajuda, e essa grande figura aqui, esse menino aqui, né? Tem nos ajudado muito. Muito obrigado, Coeixo, aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, estão conhecendo pela primeira vez o nosso grande técnico. Eu sou novo. Obrigado por tudo que tem feito. Bom pra ti, tá? Tem feito por nós. Fica aqui com a gente. Não vai embora. Que eu vou chamar aquele... Tu vai chamar ele? A fera do rancho? A fera, quem é? Vem, Leão! Vem, Leão! Esse aí, o outro. Grande Leão. Fica aqui. O Leão Leão fica aqui. Estou observando aqui. Não tu tá tem cuidando. momento. Inteligente. Ele me ensinou, é o nosso técnico. Tá bom. Leão, né, nosso muito obrigado por tudo, né, durante todo esse ano estar aqui junto conosco. Eu não vi o Leão e a Fernanda estar aqui conosco, eu não vi também o nosso técnico aqui da Rádio Tupãssi, Sidney Coeixo, por um momento se queixar. Ele sempre com alegria. Isso que é bonito. Servir com mesmo alegria. Muitas vezes que eles possam vir com a alma chorando, porque todo mundo tem seus problemas na vida, eles deixam lá fora da porta e vêm fazer com amor. Né? E eu vivi alguns problemas a mãe do Sidney Coeixo, o Leão passou também por um grande problema familiar, mas eu nunca vi eles aqui se queixando. Sempre sorrindo, fazendo o melhor para que as pessoas também possam ter esse conforto. Então vocês estão de parabéns. O próprio amigo Madeira. O próprio amigo Madeira, né? Que também tem a sua... Quem não carinho tem de os seus vocês. cavacos do ofício na vida, né? E agradecer parabéns muito para todo mundo. Obrigado. E agradecer muito a nossa amiga aqui, Cirlane Maciel, está aqui junto conosco. Eu é que agradeço, né? O quanto a gente cresce, o quanto a gente aprende aqui, a gente é privilegiado. A gente aprende com cada convidado.
né? Então somos privilegiados. Com certeza. Nós é que somos os grandes... Sortudos. Sortudos. Grande Leão, fera, uma fera. Obrigado. Obrigada, Sidney. gente. Mais um ano juntos. Mais um ano juntos. Mais um ano junto. Mais um ano juntos. Então, nossa convidada, muito obrigado. Obrigada, eu Está também que aqui junto agradeço conosco. pela oportunidade de estar aqui, sempre fazendo alguma coisinha. Obrigado, meu amigo. Positivo. Continuamos Bom ano juntos. pra vocês. Leão, Obrigada. muito obrigado, Leão. Continuamos juntos. Minha amiga Cirlane. É verdade. Muito obrigado, minha amiga. Eu nem vou botar minha unha perto da Cilane, que está com esse monte da mesma cor. Então, a gente fez questão de trazer essa equipe para mostrar aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo pela internet e pelo Facebook. Conhecer uma equipe técnica que trabalha nos bastidores, pessoas que servem com alegria. E por falar servir com alegria, né? Quantos também estão aí servindo no anonimato, né? Ajudando, auxiliando, confortando. Continue. Terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos, assim, agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente, jornalista Jorge Malião. Agradecer também à secretária da Rádio Tupãssi, a nossa amiga Renata Ribas. Agradecer também aqui o nosso técnico, mais uma vez. Hoje está de aniversário a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas. Parabéns, Renata. Parabéns, Renata. Então, tá aí, em nome de toda a equipe. Parabéns, Renata. Sidney Coelho, muito obrigado. Nosso técnico de transmissão, Cláudio Leão. Mais uma vez agradecer aqui a presença da nossa amiga Fernanda Faris, que abrilhantou o nosso programa. Agradecer a nossa apresentadora, Cirlane Maciel, mas também não podemos esquecer de agradecer a você pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 7 horas da noite. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos assim que tenha um final de terça-feira, uma noite maravilhosa, uma semana cheia de repleta, de amor, né, de muitas realizações. Né, e desejamos a todos um feliz ano novo, um 2024 maravilhoso, com muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.